Olá, boa noite. É, Como o Tiago falou agora, eu sou Raíssa Brito. Eu tô, eu já morei em Montreal 2 anos, por conta da Covid fiquei grudada no Brasil 2 anos e voltei tem mais ou menos um mês aqui para Montreal. E, bem, me convidaram para fazer o testemunho aqui na igreja porque as pessoas que me conheceram aqui na igreja quando eu estava em Montreal perceberam a grande diferença que Deus fez na minha vida enquanto eu estava no Brasil e nossa, eu não sei, não dá nem mais para contar em todos os grãos de areia do mundo a quantidade de bênçãos que eu já recebi. Mas assim, eu fiquei tentando pensar como é que eu iria começar isso, né? Eu fui criada na igreja desde pequena. Sendo que, assim, eu sou uma pessoa que eu me preocupo muito com a essência das coisas, com o que realmente importa, com a mensagem que quer passar. E as experiências que eu tive, tá, gente? Eu digo eu tive, eu não quero dizer que as igrejas são assim, mas foi a minha experiência, é que quando eu ia para a igreja eu via muito questão de desfile de moda, ou então muita gente que ia para a igreja para se livrar dos pecados e ter uma cota para a próxima semana. Eu tive muita experiência que não foi muito legal desse tipo. Eu acredito muito que isso, juntado à minha falta de maturidade na época, me fez querer sair da igreja. E eu acabei me desviando. Sempre me interessei muito por questões de desenvolvimento espiritual, mas eu acabei indo para o espiritismo, né? E eu desenvolvi uma imagem não muito legal, bem ruinzinha, da igreja. E por isso eu não queria nem saber de nada de igreja, não queria papo com crente. É isso que eu dizia na época. Eu não vou virar esses crentes não, que não faz mais nada da vida, só faz horário. Era só isso que eu pensava. Até que eu cheguei em Montreal e assim, na minha cabeça, eu ia chegar em Montreal, ia fazer várias amizades, ia conhecer um monte de gente, não ia querer mais saber de brasileiro, ia ter amizade só com gringo. Agora, né? Foi o que eu pensei. Mas, para quem é imigrante, sabe que essa não é bem a realidade. Passam-se 3 meses, eu ainda não tinha conhecido ninguém, porque essa alegria, esse sorriso, essa conversa é do brasileiro, gente. Então, já cheguem aqui, se vocês estão pensando em brigar, já cheguem preparados. Enfim, coloquei 3 meses depois que eu estava aqui, eu coloquei um anúncio no Facebook do grupo Brasileiros em Montreal, dizendo: gente, estou aqui há 3 meses, não conheço ninguém, alguém me convida para sair. Foi exatamente isso que aconteceu. E Natália, que é uma moça aqui da igreja que eu amo de paixão, e hoje é aniversário dela, feliz aniversário, Natália. É, é, ela, ela me convidou para sair com ela, e eu não sabia que ela era da igreja. Mas a gente acabou saindo, tomando um sorvete e não sei nem se foi um sorvete, mas foi comendo algum doce e ela me convidou para vir para a igreja. Eu não queria vir e eu tinha certeza que a experiência não ia ser legal. E eu fiquei, não. Meu Deus, vou logo me meter com crente, um monte de mulher que não tem mais nada que ficar fazer para ficar julgando a vida dos outros. Não, eu não vou não. Mas, como eu não tinha nada o que fazer, e essa é a verdade, eu vim para Nova. E eu acho que essa foi a melhor decisão que eu tomei em toda a minha vida aqui no Canadá. Porque eu pude eu pude ter a oportunidade de conhecer pessoas que tinham acesso ao Espírito Santo de fato, que se preocupavam com o desenvolvimento espiritual, que realmente estudavam a Bíblia pela Bíblia, que para mim isso é extremamente importante. E eu conheci pessoas que aos poucos foram derrubando os preconceitos que eu tinha com relação à igreja. E eu achei isso, nossa, isso foi maravilhoso, porque
eu fiquei assim muito na minha no início, ficava observando as mulheres daqui e eu percebi muito assim nas atitudes das mulheres aqui, é, como não eram atitudes que como as que eu conhecia da igreja. E isso foi me levando a querer participar cada vez mais da igreja, participar dos eventos da igreja, participar das atividades, me fez criar uma admiração muito grande pelas mulheres da igreja aqui. Com a Camila, com a Bruna, com a Isa. Nossa, eu sou apaixonada pelas meninas daqui da igreja. Já falei isso várias vezes, para quem quiser ouvir, eu amo muito as meninas daqui da igreja. É, e assim, isso foi uma das primeiras lições que Deus me deu desde que eu comecei a entrar na igreja, porque foi a primeira vez que eu entendi o que significa correção mansa de Deus. Que muitas vezes a gente pensa que a gente tem que ser um superastro, que a gente tem que entender tudo da Bíblia, que a gente tem que se vestir de uma determinada maneira, que a gente tem que fazer algo maravilhoso para ser digno da igreja. Eu pensava isso também, mas não é. Para quem está assistindo aqui e não se sente digno de uma igreja, ou então acha que já pecou demais, ou acha qualquer coisa, qualquer pensamento que você tenha que faz com que você não queira ir para a igreja, eu digo, deixa esse pensamento de lado. Não é Deus que está falando com você. Venha para a igreja. E simplesmente você não tem que fazer nada. Apenas deixe que ele entre no seu coração, deixe que o Espírito Santo tome conta da sua vida, para que os preconceitos vão se derrubando, porque foi o que aconteceu comigo. Aos poucos eu fui observando as mulheres daqui da igreja e eu fiquei, não, essa é a atitude com a qual eu concordo. Esse é o tipo de pensamento que eu acredito ser o pensamento que é o pensamento de Jesus, independente de denominação, independente de igreja que você for, independente do que você tenha feito no seu passado, não importa. É esse o pensamento que eu acredito. E aos poucos isso foi derrubando o preconceito que eu tinha com relação à igreja. Mas o que eu acho interessante é que antes de eu voltar para o Brasil, eu achava que isso era só na Nova. Eu achava que apenas na Nova as mulheres eram assim, que o restante das igrejas ainda era do tempo das cavernas. Eu achava que, porque eu vou voltar para o Brasil. Não vou para aquelas igrejas daqueles quentes do Brasil, não. Não vou mesmo, não vou deixar de usar maquiagem, não vou deixar de usar as roupas que eu quero, não vou andar feito freira pela rua, não. E não estou nem afim de um monte de mulher me julgando. Foi exatamente isso que eu pensei quando eu tive que voltar para o Brasil. Porque uma série de coisas bem chatas aconteceram comigo aqui em Montreal, somando com vários problemas que eu tive na minha infância e com outra questão que eu prefiro falar mais adiante, que me fez ir para o Brasil para poder fazer um tratamento psicológico que eu precisava muito fazer. Eu precisava investir na minha saúde. Eu teria voltado para o Brasil, para Montreal, se 3 dias depois não tivesse acontecido a bendita pandemia, e eu fiquei grudada no Brasil, não pude voltar para Montreal, só pude voltar agora. Mas, gente, eu acho que assim, essa já foi uma segunda lição que eu aprendi. Deus, ele é tão perfeito em tudo que ele faz, que se você entrega a sua vida de coração, e eu quero dizer de coração, não precisa, eu estou falando isso agora para vocês aqui, mas eu estou há 4 anos e muito mais tempo tendo meu coração sendo trabalhado por Deus, sabe? E então, se você entrega de coração para ele vai trabalhar na sua vida, ele vai cuidar de você. Porque ele já te ama. Ele já tem a melhor opinião possível de quem você é. Ele só quer o seu bem. Ele não tem nada além do amor mais puro que existe. É o que ele tem para você. Nada além disso. Então, quando eu cheguei no Brasil, eu estava precisando fazer esse tratamento.
E engraçado, nossa, foi só mais uma das vezes que eu senti Deus cuidando de mim. Porque primeiro eu fui para casa de uma tia minha que ela é psicanalista, então ela pôde me orientar em como fazer esse tratamento da melhor forma possível, porque eu não aguentava mais a depressão gravíssima que eu estava. Tava uma coisa assim que eu não conseguia, eu estava num estado que eu não conseguia sair do meu apartamento. Eu tentava vir para a igreja, mas eu via pessoas na igreja e isso me fazia querer fugir. E eu saía da igreja correndo, chorando, estava fumando muito, estava num estado realmente assim emocional deplorável. Mas Deus, ele cuidou tão bem de mim que eu acho que assim, pelo menos para mim, com todo respeito a todas as tragédias que aconteceram na pandemia, para mim a pandemia acabou sendo muito boa, porque me forçou a ficar em um canto só, sem ficar viajando. Me forçou a ficar dentro do Brasil, porque eu acredito muito que se não fosse a pandemia, eu teria... Ah, não, eu não estou bem porque Montreal não presta. Aí ia ficar indo de uma cidade para outra, mas eu fui obrigada a ficar no Brasil. E, nossa, assim, eu não venho de uma família com muitos e muitos bens, nem nada. Então, eu sempre tive que trabalhar muito para poder conquistar os meus objetivos. E eu trabalho num emprego onde eu ganho em dólar. E estando no Brasil, eu continuei ganhando em dólar. E isso foi uma bênção tão grande. É mais uma vez que eu percebo que Deus ele cuidou de mim. Porque a parte do meu sustento para real foi o suficiente para eu poder pagar tratamento, o tratamento psiquiátrico e psicológico, que não é barato. E a parte que ficou em dólar ainda deu para eu pagar minhas despesas para a imigração. Então, assim, foi só mais uma vez que Deus foi cuidando de mim para, tipo assim, descansa, se cuida, se trata, mas a tua imigração está lá, está esperando por você. E eu me sentia muito isso quando eu estava começando a fazer o tratamento. Então, assim, esse é só mais um exemplo de como Deus cuida da gente. Você não tem que se preocupar. Entrega para o Senhor, anda nos caminhos dele e você vai ser abençoado. Mas, enfim, voltando para essa questão de que eu não queria ser crente daqui do Brasil. Essas crentes que não tem mais nada que fazer. O marido vai trabalhar, fica em casa olhando a vida dos outros. É o que eu pensava. Não é assim, gente, é o que eu pensava. Eram as ideias que a igreja que eu comecei a participar em Brasília mostrou para mim, mais uma vez, como eu estava errada. E eu acho que, assim, é tão bom estar errado nesses aspectos, né? É tão bom quando a gente comete o erro e a gente aprende e é tão engrandecido, como eu fui muito engrandecida. Como eu percebi que a pandemia não ia acabar tão cedo, fui buscar um apartamento para mim. Peguei um apartamento que depois eu fiquei sabendo que o apartamento ficava na Rua das Igrejas. Era como se fosse Deus dizendo assim, você vai para a igreja, eu não quero saber. Tinha uma na frente, tinha outra do lado, tinha 3 na outra rua, e tinha uma que ficava, tipo assim, tinha um outro prédio e tinha outra igreja. Então, toda vez que eu saía do prédio, era culto aqui, culto ali, 3 cultos aqui, 4 cultos ali, era de tudo. E eu acabei me envolvendo com a Vida Plena Ministério Internacional de Brasília. E quando eu tive a oportunidade de conhecer essas mulheres da vida plena, foi mais um aprendizado, porque essas mulheres, que elas são mulheres completamente cheias do Espírito Santo, elas agiam como o pessoal daqui da Nova. Aí eu fiquei, não é só a Nova. São pessoas que são tomadas pelo Espírito Santo, que passam essa energia gostosa, que passam a humildade, que tem atitudes e ações diferentes de pessoas que não são tomadas pelo Espírito Santo. E isso, gente, eu não estou falando de denominação, não estou falando evangélico, católico, não. Pessoas que se deixam ser corrigidas pelo Espírito Santo, não importa qual é a sua denominação, não importa qual é a sua igreja. Se deixe ser envolvida pelo Espírito Santo, deixe que ele haja na sua vida, deixe que ele engrandeça a sua vida, cada um tem o seu processo.
e libere para que Ele te corrija, para que você seja engrandecido e desenvolva os frutos do Espírito Santo. E foi isso que eu fiz. Essas mulheres, elas me ensinaram muito, eu me apeguei muito a elas, e foi quando eu comecei a fazer o curso do Mulher Ideal, que é um curso que, nossa, mudou minha cabeça completamente, ainda mais com o que tinha com relação à igreja, que é um curso onde a gente pega o livro da Joyce Meyer, Os 12 Pensamentos Poderosos, que fala sobre o desenvolvimento dos frutos do Espírito Santo na nossa vida de forma bem prática. Isso é outra coisa que é muito importante para mim. De uma forma bem prática, no dia a dia, quando você está fazendo feira, quando você está lidando com o marido, quando você está lavando roupa no trabalho, com as crianças, de forma bem prática. Isso é o que eu gosto muito desse livro. E, caramba, foi quando eu me abri para pegar livros com relação ao Espírito Santo, com relação às 3 facetas do homem, com relação à verdadeira, pegar a Bíblia e ler a Bíblia. Eu estou fazendo a leitura da comparação com o Antigo Testamento e o Novo Testamento. E realmente é um engrandecimento total que você tem quando você lê a Bíblia e você aprende. E, gente, eu acho que eu não teria tido maturidade para poder ler e estudar a Bíblia do jeito que eu estou estudando agora, se eu não tivesse permitido que Deus agisse na minha vida, já aqui em Montreal, para derrubar os preconceitos, para retirar da minha mente ideias erradas que eu tinha com relação à igreja, ideias erradas que eu tinha com relação às pessoas que frequentavam a igreja, porque eu, de fato, eu tinha muitas ideias muito, muito erradas. E então, quando Deus ele me preparou aqui em Montreal, para que eu pudesse realmente me abrir para receber o amor de Cristo na minha vida. E quando eu fiz o curso do Mulher Ideal, esse é o que, nossa, mais me impacta. Eu aprendi sobre quem eu sou em Cristo. Durante o curso do Mulher Ideal, eu li livros como Mulheres com Espada, O Poder da Pureza, vários livros que para mim são importantes, seria minha identidade enquanto mulher em Cristo. E eu percebi que todos esses valores que a gente tem no dia a dia, que a gente se esforça para conseguir dos outros, todo esse depósito de esperança que a gente tem em parceiros, que a gente quer que eles salvem nossa vida, que a gente que é o que a gente quer o cavalo branco para salvar a gente, sabe? Que a gente quer uma pessoa que nos idealize, uma pessoa que não se preocupa com nada do passado. Eu sempre tive aquele perfeccionismo tóxico, que, ela é perfeccionista. Não, o perfeccionismo tóxico é diferente de um perfeccionismo que eu acredito que as pessoas devam ter. Porque o perfeccionismo tóxico, você encontra o seu valor apenas se você atingir metas extremamente sobre-humanas e que, para você atingi-las, você tem que literalmente dar unha em carne e deixar de ser feliz e carregar nas costas todo o peso do mundo. É aí que você encontra seu valor. E isso não é legal. Isso é algo que traz muita depressão, isso é algo que traz uma ansiedade exacerbada, isso é algo que realmente atrapalha a vida das pessoas. E quando eu comecei a estudar a Bíblia, eu percebi que tudo isso que eu tanto almejei, que eu tanto quis, que eu tanto, busquei nas pessoas, tanto tempo buscando isso, tantas cobranças, tanta coisa. Eu percebi que Deus, ele já tinha essa imagem de mim. Que Deus, ele já tinha
a mais alta opinião possível de mim. E assim como ele tem de mim, porque eu sou uma noiva de Cristo, porque eu sou pura e perfeita nos pensamentos dele, e que ele teve todo esse esforço para poder tirar os meus preconceitos, que eu fui corrigida com os erros que eu já cometi no passado de forma tão mansa, de forma que me engrandeceu tanto. Todo esse esforço é porque ele me ama. E é aquele velho discurso que a gente encontra, que a gente escuta nas igrejas, que é verdade, a gente não merece, mas Deus nos ama. Sendo que quando você realmente se abre para deixar que Ele entre na sua vida e lhe corrija, é quando você vai realmente sentir esse amor. Eu escutei durante anos. Jesus se sacrificou por nós, Jesus se sacrificou por nós, Jesus se sacrificou por nós. Eu escutei isso tantas vezes que a frase parou de ter sentido para mim. Eu fiquei, tá bom, já entendi, ele morreu pela gente, daí. Eu ficava bem assim. Mas quando você começa a ler a Bíblia, e você começa a entender o tamanho desse amor, e você começa a sentir esse amor, e você começa a se deixar ser corrigida, e você deixa a sensação do Espírito Santo entrando dentro de você, é que você fica, caramba, ele morreu pela gente, não é pouca coisa não, né? Então, assim, eu acho que essa experiência que eu tive de vários versículos, que é como eu falei para o pastor, eu não lembro os locais dos versículos, mas eu sei quais são. Por exemplo, tudo posso naquele que me fortalece, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nossa, vários versículos que eu sou muito ruim para decorar ainda, gente. Eu comecei a estudar a Bíblia tem pouco tempo. Mas, mesmo assim, eu não sabendo, Deus sabe que no meu coração eu estou disposta a ser corrigida por Ele e ser uma fonte útil para a igreja. E eu sempre buscar seguir os princípios de Jesus. Então, assim, eu acho que dentre várias lições, desde as mais superficiais, como não quero saber de ser crente, não quero conhecer essas mulheres fúteis, desde essas mais superficiais, até realmente entender o que significa agir em Cristo, eu senti o amor de Deus agindo na minha vida, e cuidando de mim, e me resguardando em todos os aspectos, sabe? Então, assim, eu acho que hoje, uma coisa que eu posso dizer, que talvez não muitos imigrantes possam dizer, eu estou imigrando para o mesmo país pela segunda vez, né? Então, a Raíssa que chegou na primeira vez, que tinha vários problemas psicológicos, vários problemas psiquiátricos, porque eu também descobri nesse tratamento que eu tenho síndrome de Asperger, que é um nível muito brando do autismo, que foi outra coisa que mudou minha vida completamente de cabeça para baixo, e hoje em dia eu acho que isso é uma bênção na minha vida, que é um presente de Deus. Para a Raíssa de hoje, os problemas não mudaram. Os desafios da imigração, de quando eu vim da primeira vez, são os mesmos de quando eu vim agora. Talvez alguns até piores por conta de problemas gerados pela Covid. Mas uma coisa sou eu, no passado, que tinha ideias bem superficiais e não sabia o que significa ser protegida por Deus, sentir o amor do Senhor na minha vida, para a Raíssa de hoje, que eu sou muito imperfeita. Eu tenho vários defeitos, eu posso enumerar vários e o vídeo duraria 3 horas. Mas eu tenho a paz de espírito, que Deus me ama e que Ele sabe que dentro das minhas possibilidades eu faço o melhor. E que se eu errar, tem que corrigir, mas tudo bem, eu sou um ser humano e eu falo isso para você que está assistindo esse vídeo agora.
Você não tem que ser perfeito, você não tem que ser maravilhoso para vir para a igreja. Você tem que estar disposto a deixar com que o Espírito Santo cuide da sua vida. É só isso que você precisa. As bênçãos já estão lá. O que Deus mais quer é dar 1 milhão de bênçãos na sua vida. O que Deus mais quer é que você seja feliz. É o que Ele mais quer. Está tudo lá preparado para o momento que você quiser tomar posse dessa felicidade, dessas bênçãos. Ele quer apenas que você chegue e comece a andar. Você não tem que levar 20 chibatadas, você não tem que chegar a um nível de estudo da Bíblia, não. Você tem que, de coração, querer aceitar. E é isso. Eu finalizo por aqui. Espero que vocês tenham gostado e que alguém aqui se engrandeça com o meu testemunho.